E nós temos muitas perguntas para o nosso querido doutor Irlan. Bom dia, doutor Irlan. Dia, que Carol. bom que o senhor está aqui. Obrigado e novamente. com um tema muito atual, É verdade. muito real, direito de imagem. É algo que todos nós um dia poderemos enfrentar, né? Alguma discussão sobre esse tema. Então, achei importante, né, que nós trouxéssemos aqui para o quadro hoje. Então, vamos perguntar então, o que é direito de imagem? Vamos começar, né, perguntando isso. Vamos instruir, então, a população, né, em relação ao direito de imagem. Olha, o direito de imagem é um direito personalíssimo, individual, que cabe a cada um de nós, previsto na Constituição da República e também no Código Civil. O direito de imagem, ele não diz respeito apenas à fisionomia da pessoa, mas também gestos, traços característicos, também o corpo em si. E o direito de imagem, existe uma proteção legal de utilização desse direito de imagem que nós vamos ver no decorrer da apresentação do quadro. Pois é, então a gente tem mais uma outra pergunta para o senhor também. A utilização da imagem sem autorização gera direito à indenização, doutor Irlan? Então, é uma boa pergunta, por quê? O direito de imagem, ele é irrenunciável, ele também é inalienável e intransmissível. Porém, ele pode ser cedido, ou seja, eu posso ceder a minha imagem para utilização num comercial, para ser utilizado de alguma forma. Mas, se ele for utilizado indevidamente, sem autorização, ele pode gerar tanto lucros cessantes, danos materiais e danos morais. Por quê? Porque se a pessoa explora comercialmente ou com fins econômicos a minha imagem, os meus traços e as minhas características, isso gera indenização. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, lançou uma súmula. As súmulas são decisões reiteradas que aconteceram durante o decorrer do tempo, que de tão reiteradas se transformam numa norma. Existe a súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: independe de prova ou prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Então, você não precisa demonstrar que houve um prejuízo. Se a utilização foi indevida, só de publicar algo, se estiver vinculado com fins econômicos ou com fins comerciais. Correto. Porque às vezes a publicação é uma publicação até sem querer. Por um acaso você está passando lá na Praça 7 e está fazendo uma matéria e você passa e a sua imagem foi captada ali, mas foi sem intenção. E não houve uma utilização comercial disso, você não está sendo um garoto propaganda nem nada. Nesse tipo de situação, não é indenizável. Correto. Porém, se você utiliza a imagem da pessoa para ganhar dinheiro, né, para deixar bem claro para os telespectadores, aí sim é passível de indenização. Okay? Nós temos uma outra pergunta também, doutor Irlan. É passível de indenização a utilização de imagem não autorizada nas campanhas eleitorais? Boa pergunta, né? Nós estamos vivendo agora um Agora momento, tem muito, né? Muitas histórias para contar. De campanha eleitoral e pode acontecer de a sua imagem, né? A sua fotografia está vinculada a um determinado candidato e você não autorizou. Então a pergunta é, se for utilizado a minha imagem sem autorização, isso é passível de indenização? Com certeza. Por exemplo, vamos imaginar que você apoia determinado candidato, mas a sua imagem está vinculada a outro candidato. Não é da sua vontade, você não autorizou. Então, é possível sim solicitar uma indenização por danos morais, danos materiais e também solicitar ao partido ou até ao Tribunal Superior Eleitoral que retire esse comercial do ar. Eu não estou dizendo, por exemplo, de campanhas onde o político está na rua e capta a imagem. Porque aí não tem como você saber, né? Mas assim, por exemplo, os santinhos chamados, né? A sua imagem colada na imagem do candidato. Você não autorizou. Então, isso é passível de indenização. A gente está falando muito de autorização, mas como que seria essa autorização, doutor Irlan? Boa pergunta. No caso das campanhas eleitorais, por exemplo, para você afixar
um cavalete ou uma propaganda, um mini outdoor na casa de uma pessoa, essa pessoa tem que autorizar, fazer por escrito. Autorizo que fulano de tal coloque Pode ser no próprio punho. Pode ser de próprio punho, sem problema nenhum, ou então, normalmente, as coligações, os partidos, eles já têm um formulário próprio, onde você vai preencher o seu nome, a sua identidade, o endereço e assinar. Essa é a autorização, né? Existem casos, por exemplo, de autorização onde a pessoa, ela autoriza, mas para receber algo em troca. Então, nesse tipo de situação de campanha eleitoral, a legislação não permite isso. Então, a pessoa autoriza sem receber nada em troca. Porém, nas situações onde, por exemplo, é um comercial, nas situações, por exemplo, onde a pessoa vai utilizar com fins econômicos a imagem da outra pessoa, aí sim você tem que ter uma autorização. Eu quero lembrar também, eu creio que muitos aqui já viram isso, existem personagens, né? Pessoas que imitam personagens públicos. Normalmente, se tem uma autorização daquela pessoa para se utilizar, para se fazer aquela imitação. A gente tem mais uma outra pergunta para o senhor. Como funciona aí o direito de imagem para as pessoas chamadas ali, as pessoas públicas, seja como atores, apresentadores? Isso, como que é feito isso? Interessante. Olha, as pessoas públicas, normalmente, elas têm uma intimidade que no direito a gente chama de uma intimidade devassada. O que significa isso? Significa que a intimidade delas não é como a intimidade de uma pessoa comum. Gera interesse da sociedade, gera um interesse público em saber em que restaurante está, o que está fazendo, deixando de fazer. Então, esse tipo de captação de imagem com fins de informar a população... É o famoso paparazzi? É o famoso paparazzi. Isso é legal. Não tem nenhum tipo de impossibilidade. Porém, todas as regras existem exceções. Existem casos, por exemplo, onde um paparazzi tira foto de um ator que está num momento íntimo com uma pessoa que não é sua esposa. E aí gerou o quê? A separação do casal. Na verdade, o objetivo foi o quê? Denegrir a imagem da pessoa, por mais que ela estivesse fazendo algo errado. Correto. E a partir desse momento gerou uma indenização para aquele veículo de comunicação. Por quê? Porque não tinha autorização de veiculação de imagem. Então, no caso das pessoas públicas, você não tem como evitar determinado tipo de situação como o dos paparazzi. Porém, sempre tem que levar em conta se há alguma exploração econômica, comercial, ou se essa situação pode denegrir a imagem. Em situações, por exemplo, vexatórias. Vamos imaginar que uma revista ou um meio de comunicação tire uma foto ou faça um vídeo de uma pessoa pública no momento em que ela está, por exemplo, tendo um coma alcoólico. E aí publica-se isso. É passível de indenização. Certo. Ok? Mais uma pergunta para o senhor, doutor Irlan. Essa pergunta fala o seguinte: o que devo fazer quando minha imagem foi utilizada indevidamente? Pois é, então qualquer um de nós que teve a sua imagem indevidamente utilizada, desde que esta imagem está sendo explorada comercialmente ou ela está sendo utilizada com fins econômicos, ele tem direito a buscar no judiciário uma indenização. O que deve ser feito? A primeira atitude que deve ser feita é notificar a empresa ou veículo de comunicação que está utilizando, ou a pessoa, né, que está utilizando indevidamente essa imagem. Notifica-se e diga, olha, eu quero que cesse a utilização indevida da minha imagem. A partir do momento que fez essa notificação, aguarda-se o prazo para cessar a utilização indevida. Após esse prazo, você pode ingressar com uma ação judicial solicitando uma indenização. Pode ser por lucros cessantes. E é bom que a gente explique, né, Carol? Lucros cessantes, vamos imaginar, a imagem foi utilizada e a partir dessa imagem a pessoa perdeu o emprego. Se ela perdeu o emprego, então ela deixou de ganhar algo, então ela teve lucros cessantes, ela tem direito de receber. Danos materiais, se a pessoa perdeu algum tipo de uso da sua imagem por conta da utilização indevida, também é passível de indenização. E danos morais, e aí independe, né, de comprovação de dano. Houve a utilização indevida, é passível de danos morais. Temos mais uma outra pergunta para o senhor. A imagem do meu pai falecido está sendo utilizada indevidamente por uma publicação no jornal. O que devo fazer?
Olha só que situação, né? A pessoa perdeu o seu ente querido, o seu pai, e alguém está utilizando no jornal a imagem do seu pai sem autorização da família. A partir do momento que a pessoa falece, a sua imagem passa a ser um patrimônio imaterial da sua família. Ou seja, inclusive, esse direito de imagem pode ingressar, inclusive, no inventário. A partir desse momento, então, está utilizando indevidamente, o espólio na figura do inventariante, ou seja, o filho, o responsável legal, precisa notificar esse jornal para que cesse a utilização e depois também ingressar com ação judicial para que ele possa receber uma indenização pela utilização indevida da imagem do pai dele. Deixa eu então só ampliar um pouquinho, Sim, a gente falou de direito de imagem, e às vezes a pessoa que é um locutor utiliza a voz dela. E aí, depois que falece, continuam usando a voz. Seria também o direito de imagem? Sim, tanto é que no direito de imagem você utiliza também as indumentárias, a sua voz, né, os trejeitos. Até aquela roupa, característica da pessoa. Okay. Então, no caso do locutor, é a mesma coisa. Se a pessoa está utilizando indevidamente a voz, também é passível de indenização. Não sei se a gente poderia chamar como direito de imagem, porque aí você teria... Não tem essa caracterização. Porém, é uma utilização indevida de um patrimônio imaterial da família. Então, caberia sim uma indenização nesse caso. Tá certo. Okay? A gente tem mais uma outra pergunta. Olha, essa bem pessoal, né? A foto do meu filho está na agenda da escola em que ele estuda, mas não me pediram autorização. Isso é certo? Então, quando pega a criançada lá pensou? E tira a foto, às vezes achando que a mãe vai ficar feliz com a foto do menino está na capa? Exatamente. Essa é uma situação interessante. Olha, a primeira pergunta é, a escola está utilizando esta agenda com fins comerciais ou econômicos? Se a resposta for sim, então é devida a indenização independentemente de qualquer tipo de discussão. Se a escola não está utilizando com fins econômicos ou comerciais esta imagem do seu filho, você pode solicitar a retirada da imagem, ou seja, vai ter que retirar todas as agendas, né, numa situação dessa. É uma situação que você vê, né, Carol? A pessoa, então, ela vai ser taxada na escola, às vezes, como a chata da escola. Por quê? Porque todo mundo vai ter que devolver a agenda para que a imagem não seja utilizada. Porque, às vezes, até algumas escolas dão uma agenda no início do ano. Isso é por isso que eu estou perguntando, se caso nessa situação aqui específica, se a agenda é comprada. Porque se for comprada, tem uma exploração comercial. Tendo exploração comercial, é pacífico o entendimento de que há direito à indenização. Porém, se não for utilizada com fins econômicos nem comerciais, se for dado gratuitamente essa agenda para os alunos, então a mãe poderia solicitar sim, ou então conversar com a escola, né? Dizer que da próxima vez isso não pode acontecer, sob pena de indenização, notificar a escola para que evite esse tipo de situação. É muito constrangedor, né? Você ver a sua imagem sendo divulgada sem você autorizar. Então, no caso das empresas que vão fazer algum tipo de comercial ou dar brindes no final do ano, é importante verificar isso. Tem autorização? A imagem pode ser utilizada? Se sim, não tem problema, mas se não, é bom não correr esse risco. Eu até conheço escolas que quando o pai vai fazer a matrícula, eles já têm uma autorização. Um modelo, né? Um modelo para quê? Para que o pai assine ou não, porque às vezes vai fazer um institucional, sim, alguma coisa da escola, não tem que ficar pedindo para a salinha e tal. Então, fazendo isso, já direciona para todo mundo. Isso pode, então, É possível, inclusive, nos contratos educacionais, nas escolas, principalmente nas escolas privadas, os contratos que você renova anualmente. Então, no contrato, já pode constar a autorização do uso da imagem do filho em eventuais utilizações educacionais, até a questão da agenda, correto, seminários que vão acontecer, né? Porque, por exemplo, normalmente as escolas têm o seu site, no seu site tem as atividades da escola e ali aparece a imagem da criança. Então, é importante, sim, se resguardar, não é verdade? A gente tem mais uma última pergunta para o senhor, também bem pessoal. Participei de uma reportagem de televisão, mas após a veiculação da mesma, a minha imagem foi usada em um comercial. Posso solicitar a retirada do comercial
e exigir indenização, doutor Irlan? Olha só, então ele está dizendo que ele participou de uma reportagem, então com certeza foi consentido, né? Porque Correto. ele participou. Porém, na pergunta diz que após essa participação, a imagem dele estava sendo utilizada num comercial. Se você não autorizou, você sim pode solicitar a empresa que está exibindo esse comercial de retirada do comercial do ar, ou então você pode negociar um valor para que ela te pague pela utilização da sua imagem. É possível sim exigir uma indenização pelos danos morais que isso que está gerando, pelos danos materiais também, porque eles estão explorando comercialmente a sua imagem. Né? E a partir do momento que exploram comercialmente a sua imagem, você sim pode exigir uma indenização. Doutor Irlan, Ok? quero agradecer demais o senhor. Sempre aulas que Sim. temos aqui, né, com a sua presença. Né? Ok. Te aguardamos semana que vem para Semana que trazer vem. mais informação para todos nós. Se Deus quiser. Tá? Bom.